Boa noite, pessoal. Me perdi aqui, perdi a hora, 2 minutinhos depois do horário. Vou já ligar o som aqui, porque eu acho que esses tambores têm muito a ver com este autor. É, tem a ver com a figura dele, né? E com o que ele escreve também. Acho que escreve sobre negro, preto, né? Não só isso, mas sobre povo, sobre os orixás, sobre gente. Não são poemas, ele escreve textos, contos, e acho isso interessante demais, né? E é interessante demais poder ler algo diferente. E eu estou falando de Luiz Mendes, de São Paulo, autor dos livros Conversa de Encruzilhada e Mulheres Insolentes, além de outros contos. É uma grata indicação da Rihanna da Cunha, né, que me indicou esse autor e foi muito bom conhecer um pouco dos textos dele. Lembrando que esses textos que eu vou ler eu não li ainda, tá? Acho que tô quase igual ao Silvio Santos, né? Eu não vi o filme, mas é bom, mas não é isso, né? É... O Luiz Mendes escreve muito sobre povo, sobre o que a gente está vivendo hoje, nós, povo, vivendo nesse governo, nesse país, onde até vi alguma coisa hoje. Tenho vergonha de ser brasileiro? Não, eu não tenho vergonha de ser brasileiro. Eu tenho vergonha do governo que está aí. De ser brasileiro, não. Né? Nosso país é lindo, maravilhoso, de pessoas maravilhosas, de uma multiplicidade de culturas que é absurda. Eu não sei onde mais no globo tem isso tudo que nós temos aqui. Toda essa multidão de gente que veio do mundo todo e ancorou aqui no nosso país. Uns por vontade própria, outros trazidos à força, o que não é bom, mas estão aí e deram origem a tudo que somos hoje. Eu moro em Curitiba. Curitiba é uma cidade muito europeia, com uma grande população de poloneses, italianos, ucranianos. Então é uma cidade muito mais europeia, mas que se misturou muito hoje. Hoje tem muita gente de outras regiões do país que vieram para cá por ser uma cidade muito boa, uma cidade boa de se viver. Mas é essa diversidade que a gente tem no nosso país e que é lindo, lindo demais. Então assim, não tenho vergonha de ser brasileiro, não. Quem tem que ter vergonha são aqueles que estão lá fazendo as M, né, as M's por aí. Nós temos que ter orgulho, orgulho de nossa raça, orgulho de quem somos, né? E Luiz Mendes passa um pouco disso tudo, tá?
desse protesto, desse orgulho, dessa luta, né? A luta de ser, a luta para ser respeitado, a luta para ser enxergado, a luta para ser, simplesmente ser. E como são textos, alguns contos, algumas textos um pouco maiores, não vou falar muito mais não, vamos ler. Eu acho que o que tem que aparecer aqui é Luís Mendes, né, o autor, como sempre. E não sei se a Rihanna está assistindo, mas surpresinha para ela também no final. Tá bom? Então, sem mais delongas, Luís Mendes. Como sempre, 5 textos, poemas ou, né, contos. Começamos, né, primeiro, A Rosa e a Dama da Noite. Vamos, computador. Desculpem, meu computador dá umas travadinhas de vez em quando. Vamos lá. A Rosa e a Dama da Noite, de Luís Mendes. Se não aceitarem o resultado das eleições, nós, o povo, os obrigaremos a aceitar. Nem que para isso tenhamos que correr riscos, correr perigo. Se eles se esconderem debaixo das saias dos generais, dentro de um quartel, cabe a nós formar nossas próprias colunas e fazer cerco aos covardes amotinados. Organizaremos nossas próprias colunas. Coluna Prestes, coluna da morte, do MST e de desempregados. Coluna dos pobres da terra. Nós, o povo, não devemos ter medo de armas e baionetas. Nós, o povo, não devemos temer ameaças. É eles que devem nos temer. É eles que precisam temer as ferramentas de Ogum sendo afiadas nas fábricas. É eles que precisam temer nossos gritos entalados na garganta, gritos de Oxóssi e Tupã, gritos de Oxum e Nossa Senhora Aparecida, gritos de Marielle, de Moa do Catendê e daqueles que reviram o lixo, um grito medonho de morte e vingança. O grito da Yalorixá vendo o seu terreiro sucumbir à fogueira santa da intolerância. Pois eles não ouviram o choro da Cunhantã, estuprada nas selvas da Amazônia sobre a luz brilhante do ouro. Ouro negociado em suas mesas sob a paz do Senhor. Eles não ouviram a mãe e o pai, como o bicho de Manuel Bandeira, reciclar em suas panelas o resto de comida do lixo da burguesia. Não. Irmãos e irmãs, somos o Madame Satã, Zumbi, Sepete Aruju, Tiaruju e Luiz Maim. Somos Chico Mendes, Margarida, Apolônio e Marighella. Somos Gregório Bezerra. Não somos Silvério dos Reis e Calabar. Queremos a paz, sim. Queremos sim plantar rosas em nossos jardins. Mas que essas rosas tenham espinhos como a rosa de Luxemburgo. E que essas rosas, nas noites mais escuras, tal qual a dama da noite, exale o aroma sedutor da musa rebelião. Que eles não ousem pingar a gota d'água em nosso copo de amargura. Que eles não ousem. Não ousem. Luís Mendes. Dois. Preconceito pós-mortem.
Ele era um daqueles homens de bem surgidos nas últimas eleições, porém morreu. Se lascou para lá, teve morte feia. Morreu agonizando em decúbito dorsal, entubado por recusar a usar a máscara de proteção ao Covid-19. O caixão desceu lacrado. Dizia que Deus o protegeria. Só que Deus andava muito ocupado nesses dias fatídicos no Brasil e cá entre nós não perderia tempo em acudir quem se negava a se proteger. Como diz um ditado árabe, confie sempre em Alá, mas é bom amarrar o camelo. E ele não amarrou, soltou o bicho. E o bicho subiu e desceu a ladeira em meio à pandemia. Sua ex-mulher, dita de Exu, a qual se separou depois de ir para a igreja dos crentes, deixando seu posto de Ogã de Oxóssi na casa de Mãe Preta de Iemanjá, dizia: se cuida, Zé, o bicho tá pegando. Cuida da sua vida, dita. Não vai jogar feitiço em cima de mim, não. Sangue de Jesus tem poder, tá amarrado. Zé também tornou-se extremamente preconceituoso, negando suas raízes na religião de matriz africana. Agora, tudo é coisa do diabo. Até mesmo um pé de arruda que sua avó mandou trazer da Bahia e plantou no quintal, mandou arrancar, dizendo ser planta do tinhoso. Porém, nesses dias em que Obaluaê dançava, com seu xaxará pelas ruas e becos da cidade, Zé foi pego pela peste e dançou de verde e amarelo. Morreu. Chegando no céu, depois de assinar as documentações necessárias para entrar no paraíso, um homem negro, alto e barbudo, veio conversar com ele. Olá, Zé. Olá, quem é você? Eu sou o caminho. Sou o mensageiro de Deus. Sou Yeshua. Exu? Eu sabia. A minha ex-mulher me jogou praga. Não. Você entendeu errado. Sou Yeshua. Exu está lá no Orum, junto com Olorum. Os dois são meus amigos, mas aqui é o céu de Jeová. Você quer me enganar? O único mensageiro e dono dos caminhos que conheço é Exu. O pastor da igreja disse que o diabo é ardiloso e vai tentar me enganar. Não, Zé. Eu sou Jesus. Yeshua é meu nome hebreu. De jeito nenhum, negrão dos infernos. Sai, capeta, sai, Satanás. Quer saber de uma coisa, Zé? Vai pra casa do caralho. Satanás? O que é Yeshua? Tem mais um preconceituoso aqui. Manda entrar na fila. Já estou esquentando o ferro. Ai. 3. Que o diabo me proteja. Do Luiz Mendes. Um pastor foi preso. Abusou da filha durante 20 anos. Um homem matou uma mulher, depois virou pastor. Que o diabo me proteja. Uma deputada pastora namorou o filho, depois casou com o marido da filha e o matou. Uma evangélica conservadora foi pega no motel cheirando cocaína na bunda de outra mulher. Que o diabo me proteja. O pastor negociava propina em troca de quilos de ouro. Um pastor disse que os mendigos devem passar fome. É bíblico. Que o diabo me proteja. Um pastor que prega o evangelho do Holocausto disse que os crentes de esquerda não podem participar da Santa Ceia.
Um irmão de bem e evangélico atirou no outro dentro da igreja por ser simpatizante de ideias de esquerda. Que o diabo me proteja. Homem de bem nega comida a uma mulher, ela vota no candidato de esquerda. Homem de bem mata e tenta decepar a cabeça de outro homem por votar em candidatos da esquerda. Que o diabo me proteja. Judas delatou Jesus Cristo por 30 moedas de prata. Pedro negou Cristo por 3 vezes. Essa gente sempre negou Cristo. Que o diabo me proteja deles. Luiz Mendes. 4. Bons tempos. No bar, em meio à conversa com os amigos do sindicato, onde Beatriz, sua preta, é diretora de formação, Ricardo disse: "Eu gosto do Bolsonaro." Beatriz ficou quieta. Mas quem prestasse atenção notaria que suas pupilas dilataram e os dedos dos seus pés encolheram. Houve um princípio de tempestade lá fora. O tempo iria fechar. Só voltaram a conversar quando estavam no carro, na Radial Leste, sentido Zona Leste. Passando pelo Vaticano, o estado do Corinthians. Que história é essa de "eu gosto do Bolsonaro"? Eu gosto dele, uai. Ela tinha feito promessa para Inhansã para que Bolsonaro saísse preso do Palácio do Planalto. Ricardo, fizemos uma passeata na Paulista. Lembro muito bem de você gritar: "Bolsonaro, miliciano, filho da puta!" E daí? Era só para agradar você, pretinha. Ela quase perdeu a direção do carro e ele teve que gritar: "Pretinha!" Pretinha é o caralho. Você sabe quantas quartas-feiras preparei o amalá de Xangô pedindo justiça? E os acarajés de Inhansã, sem contar os inhames de Ogum pedindo proteção nas passeatas? Ele só conseguiu falar com ela no quarto, perguntando se deu comida ao cachorro. Não muda de assunto, Ricardo. Pretinha, não sei por que você ficou assim só porque eu não fala isso de novo. Você não entende, Ricardo? Você tem a dimensão da gravidade de sua revelação de hoje? Do significado de sua confissão, de sua duplicidade, de sua safadeza? Sua filha da putice? Pretinha, fazem 3 anos. Exatamente. 3 anos dormindo de costas para o inimigo na cama. 3 anos dormindo com um homem que estou conhecendo agora. 3 anos dormindo com um homem que sonha com um país fascista. 3 anos dando o rabo para um bolsonarista. Que vergonha, Ricardo, que vergonha! Eu trepando com um homem que apoia a perseguição das religiões de matrizes africanas, perseguição à ciência e que prega o negacionismo. Um homem que apoia o uso de alho no tratamento ao Covid-19. Provavelmente você acende velas pro anjo da guarda do Daniel Silveira e do doutor Jairzinho, né? Você quer que eu... Beatriz já tinha dado as costas e ido para a cozinha tomar café. No dia seguinte, paletó, diretor jurídico do sindicato, a qual Beatriz é diretora e padrinho de casamento, havia sido convocado para indicar um advogado para o divórcio. Ricardo apelou para que Paletó conversasse com ela, dizendo que a amava. Não adiantou Ricardo renunciar à sua admiração pelo Bolsonaro, gritando em público: "Miliciano, filho da puta! Miliciano, filho da puta!" em frente a um condomínio, Vivendas da Barra. Tinham uma vida boa e bem organizada e nada disso adiantou. Ricardo teve que sair de casa de mala e cuia. Se demorasse mais um pouco, sairia debaixo de vara, pois a preta era do tempo em que se lia o materialismo histórico e dialético e os nagôs e a morte nas células de formação política de base. A preta era de Inhansã.
Ao chegar em casa, Paletó comentou com a Sueli, sua mulher, o que tinha ocorrido. Sueli, olhando o tempo lá fora e bebendo café vagarosamente, comentou: bons tempos aqueles em que não era preciso agradar ninguém. Paletó ficou quieto. Luiz Mendes, num texto baseado no Aqueles Tempos, do livro O Melhor das Crônicas da Vida Privada, de Luiz Fernando Veríssimo. E 5. A surpresa para Rihanna. Um poema dela e do Luiz. Dela e do Luiz Mendes. Pobres poetas. Luiz Mendes e Rihanna da Cunha. Pobres poetas nesses tempos duros, nesses tempos frios e sem paixão, onde a inspiração expira e se esvai desesperadamente, como o último fôlego do afogado, onde o poema, tal qual a joia ofertada a Iemanjá, repousa no fundo do mar, longe demais do alcance, como se cura secreta que não é possível alcançar, ou como cura secreta que não é possível alcançar. Pobres poetas nesses tempos duros, nesses tempos sem empatia e sem inspiração, onde a poesia tem que ser concreta, dura, contundente, e assim também precisa ser o coração dos homens bons, que não são mais de bem. Onde a poesia, para resistir, precisa de cimento e areia, para materializar outra realidade ou outro mundo. E o poeta, como uma construção sem acabamento, recita seus versos e expõe suas assombrações, seus medos, anseios e sua loucura, sua revolta e sua visão da realidade crua. Pobres poetas nesses tempos duros e sem liberdade, tempos de censura e castração, tempos de generais sem batalhas, mas que trazem sangue em suas fardas, medalhas sem mérito e ego com razão, onde cada esquina é uma Auschwitz para os homens negros, e em cada memória há uma sepultura, um grande trauma ou um enorme rasgo. Pobres poetas nesses tempos duros e de gente imbecil, tempos duros como os ossos que a desdentada democracia há de comer, que o trabalhador cansado há de servir aos seus filhos já magros no almoço e no jantar. Duros como a poesia que esse tempo há de parir, fruto amargo do desespero absoluto. Pobres poetas, que aos poucos se dissolvem no sangue derramado dos injustiçados, enquanto tentam fazer ouvir a sua voz nesse tempo de retrocesso, duro e gélido como a lápide que há de vir também, para todos os que não batalharam, para os que se calaram, considerando-se escudados e impunes na zona de conforto da neutralidade, e para os cúmplices, para as pessoas sem caráter que pensam que são gente, enquanto assassinam em nome de um Deus. Que Exu nos ampare nesses tempos duros, que a última chama da humanidade, que herdamos da nossa ancestralidade, sobreviva e resista na alma do poeta nessa quase impossível missão de, com sua arte solitária, no mundo em tons de cinza e sangue, trazer cor, magia, coragem, decência, reflexão, mudança de atitude, justiça e superação. Luiz Mendes e Rihanna da Cunha. Que porrada, que porrada. Rihanna, muito obrigado por me apresentar o Luiz. E Luiz, muito obrigado por me deixar ler seus textos. Muito obrigado pela sua escrita, pelas suas palavras, pela força que isso tudo tem.
Obrigado por falar tanto de nossa realidade, da nossa atualidade, em textos fortes, em textos reflexivos. Isso, né? Reflexivos. Textos que nos fazem refletir, textos que nos fazem pensar sobre tudo o que estamos vivendo. Depois dessa, gente, eu tenho mais nada para falar. Só quero dizer para vocês, sigam o Luiz Mendes. Leiam seus textos na página dele. Leiam seus livros, né? Conversa de Encruzilhada. E o outro é o... Cadê? Deixa eu voltar lá. Voltar lá no comecinho, pegar o nome do outro livro dele, né? O livro Conversa de Encruzilhada e Mulheres Insolentes, além de todos os contos que ele posta na página dele. Acompanhe. Eu vou daqui a pouco compartilhar novamente o vídeo, antes que talvez Facebook me bloqueie de novo, né? Mas vou compartilhar o vídeo novamente com os créditos e os links todos que o Luiz tem, do Face, do Insta, do Twitter e todos os outros que ele tiver. E também, Luiz, daqui a pouco eu te mando o vídeo para que você possa utilizar da forma que você quiser. Muito obrigado, Luiz, muito obrigado, Rihanna, muito obrigado a vocês que assistiram e que vão assistir ainda. Tá chegando o dia. Tá chegando o dia da mudança. Muda. Boa noite, gente.